Voltando a fazer vídeo aqui no canal, ainda de maneira improvisada, mas estamos voltando. Tinha gravado ainda há pouquinho um vídeo, aí me empolguei, não lembrei de testar se o áudio estava certinho, até porque esse microfone sempre funciona. Mas aí, quando eu subi no YouTube, cadê o áudio? Só saía picotado, aquele 30 minutos. Acho que é porque devia ser um aviso para encurtar, né? Mas bora lá. Então, estou aqui ainda de maneira bem improvisada. Eu acabei de me mudar, mas eu senti de abrir a câmera hoje e falar, porque é algo que vai ser mais frequente, né? Que eu quero trazer com mais frequência, mais vídeo, mais fala, e tem a ver com o assunto de hoje, que é sobre recursos. Então, no início da semana, eu estava bem incomodada com. Já tem uma semana que eu me mudei, as coisas estão todas fora do lugar ainda, todas desorganizadas, porque a gente está tendo que organizar aqui, está tendo que organizar no lugar que a gente estava. Horário de trabalho, né? Que a gente mantém aí o horário de trabalho para o trabalho, e o que dá para organizar a gente faz à noite ou no final de semana. Então, tudo ainda, de certa forma, fora do lugar. E aí, para uma pessoa que está finalmente se entendendo com rotina, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, quando a gente sai da rotina, o que que acontece? A gente se sente, sim, fora do lugar, desencaixada. E aí, nos primeiros dias, eu estava bem desencaixada, e incomodada e achando que não estava tendo resultado com as coisas e estou só dentro de casa e o cachorro também está também é novo para ele, então ele ainda está fazendo xixi fora do lugar e vai fazer ainda um tempo. Tá, os horários estão, né, tudo diferente. E aí eu incomodada com aquilo, aí teve uma hora que eu sentei ali, e é uma coisa que hoje eu aprendi também, já tem alguns anos, que é você, quando as coisas estão parecendo muito fora do lugar, você tem que parar e sentar. Se é para chorar, é para chorar. Se é para estourar, você estoura. É para você soltar umas palavras assim de não aguento mais, então você solta aquelas palavras, eu não aguento mais, eu tô cansada, tá difícil, tá pesado, você solta mesmo. Que aí você solta, depois passa. Ainda há pouquinho, inclusive, que eu falei, que eu gravei o vídeo mais cedo. Foi olhar o vídeo sem áudio. Aí terminei umas coisas aqui de trabalho, fiz uns vídeos aqui para outra rede, né? Pro Insta. E aí, bom, almocei, voltei para cá, tinha reiniciado o computador e ele ficou nada, e nada, e nada. Enquanto ele está reiniciando, estou eu assistindo um vídeo. Daqui a pouco o vídeo ficou carregando, a internet ficou lenta. Quando o vídeo ficou carregando, eu olhei a cena, eu pensei, o computador sim, com aquele símbolo de carregando, o celular sim, com o símbolo de carregando o vídeo no YouTube. Aí eu pensei, bem, entendi o sinal. É aquele momento que você tem que parar e ficar quietinha. Um silêncio com você mesma, um silêncio de fechar o olho. E aí eu fechei os olhos e aí isso aqui é papo para outro vídeo, depois eu falo sobre isso. Mas de vez em quando, quando eu fecho os olhos, vem umas cenas assim, só de fechar o olho, né? Umas cenas muito loucas, que parece que eu estou em outro lugar. Isso não acontece sempre, mas acontece de vez em quando. Eu fecho o olho, parece que eu estou assistindo um sonho, mas eu não estou dormindo ainda, eu só fechei o olho, mas no fechar o olho eu vejo uma historinha. E hoje eu vi uma historinha assim, que parecia que eu estava em outro lugar. Mas papo para outro dia e papo para quando o vídeo for mais holístico ainda, porque eu sei que tem gente que passa por isso também. Mas voltando aqui, então, quando as coisas estão desencaixadas, você não pode se culpar. Você só pode olhar para o cenário e entender por que que está assim. No meu caso, está assim por causa de uma mudança. É natural que nos primeiros dias, no primeiro mês, no segundo mês, se deixar ainda da mudança, você ainda esteja se adaptando, né? Ainda mais quando é uma cidade nova, um estado novo, né? De certa forma, uma camada de cultura
diferente da cultura do estado que você estava. Então, eu estou no emprego novo, não estou me sentindo encaixada. Claro que não, ele é novo. Eu estou fazendo, mudei o nicho do meu Instagram, agora eu estou falando com outro público. É claro que vai estar desencaixado, é um outro público. Eu lancei um infoproduto, lancei uma mentoria, ainda não estou percebendo ali um resultado das mentoradas. É claro, a mentoria acabou de ser lançada e você está validando com essas pessoas, então tudo que é início vai ter um certo desencaixe, né? Vai ter um certo ajuste. E o que você pode fazer é simplesmente olhar e aceitar. E aí, por que que eu decidi fazer o vídeo, né, hoje? Porque de manhã me veio muito essa coisa de usar meus recursos. Eu tinha prometido, de certa forma, isso para Deus, para que eu pudesse usar cada vez mais os meus recursos. E, apesar de estar tudo desencaixado, eu tenho um recurso aqui. Eu tenho uma cadeira, eu tenho um microfone, eu tenho um computador, a câmera aqui, a luzinha aqui. Eu tenho o espaço aqui atrás, eu estou dentro de uma casa, eu estou confortável, eu tenho minha voz para falar, eu tenho a internet para transmitir. Isso já é um puta de um recurso. Então, quando nós esquecermos disso, que a gente ficar com aquela coisa de, eu não tenho recurso, tudo está desencaixado, está tudo fora do lugar, meus produtos não estão vendendo, eu não estou entendendo. Volta para si, volta para si, volta para si, volta para dentro, porque você tem recursos. E essa era uma das coisas que eu, durante muito tempo, não estava enxergando, né? Então, eu sempre tive muitos recursos, mesmo que a minha realidade na infância tenha sido de aparente falta de recursos, de crescer em um ambiente escasso no sentido financeiro, num ambiente de aperto financeiro, num ambiente de aperto alimentar, inclusive também. E aí, na minha cabeça, sempre ficou aquela coisa de eu preciso de mais, 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 mais. Nunca, esse mais, ele nunca é saciável, né? Quando a mentalidade é de escassez, mesmo que o ambiente já não seja de escassez. Então, durante muito tempo, eu sempre tinha essa coisa do mais. Estudar mais, estudar mais, estudar mais, trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais, fazer mais dinheiro, fazer mais dinheiro, fazer mais dinheiro. Se doar mais, se doar mais, se doar mais. Ah, melhorar, sempre melhorar, sempre melhorar. Mais resultado, mais resultado, mais resultado. Para quê? Para quê? E aí eu vejo um monte de gente, um monte de terapeutas fazendo curso atrás de curso, porque precisa ter mais uma formação, porque aquela formação ali, ela entrega até um certo ponto. Aí chegou uma propaganda bem legal, diferente de uma outra formação, aí você precisa juntar ambas. Aí, quando você junta as duas e acha que tá tudo ok, aí aparece mais um outro curso. E aí você fala, não, essa daqui, meu Deus, ela é incrível. Aí eu vou lá e faço mais aquele curso aqui. Aí eu tenho mais três pontinhos. Aí quando eu vejo, eu já tenho vários certificados, mas eu não consigo mais encaixar essas ideias, esses cursos, do jeito que eu achei que ia dar para encaixar. Porque eu fui além. Eu fui além na escassez. E eu já fiz muito isso. Eu já fiz muitas formações que eu olho e eu vejo para onde foram. Estão todas aqui dentro. Estão todas aqui dentro. Eu sei disso. Todas elas têm um papel, todas elas têm uma função. Cada uma me trouxe um ponto essencial e importante. Então, teve curso que eu fiz porque eu precisava aprender tal coisa. Teve curso que eu fiz porque eu precisava chegar num curso, olhar e falar. Que bosta, Shanailene. Você está pagando por algo que você já sabe. Ou seja, eu paguei para poder me falar exatamente essa frase. Teve curso que eu fiz que, às vezes, uma frase que a pessoa falou já foi uma virada de chave. Fazer o quê, né? Á- Às vezes, a gente realmente vai pagar para alguém trazer verdades para a gente que a gente sozinho não consegue ouvir. Isso é uma mentoria, por exemplo. E a gente deveria, né, o ideal seria seguir
esses direcionamentos que um mentor traz, que uma mentora traz? Seguir cegamente, Shen? Claro que não. Seguir aplicando a sua essência, trazendo a sua essência, fazendo ali umas ponderações suas, vendo como encaixa aquilo que foi trazido até você. Mas, né, o que é importante é você sempre olhar para dentro. Porque nesse lugar da escassez, da falta, de que não está nada perfeito, de que tá tudo tem que estar dentro dos seus quadradinhos, que se sai da rotina, então acabou o mundo. Nessas vidas de quadradinhos que a gente vai se limitando, a gente limita também os nossos recursos. Recursos internos, recursos de autorregulação, recursos de fazer dinheiro com esses recursos. Então, ficou desempregado, você busca ali dentro da sua casa o que que você tem dentro de casa que pode vender, o que que você tem dentro das suas habilidades manuais que você pode vender né, de primeiro momento. O que que você pode colocar no lugar? Não, eu fiquei desempregado, eu não estou vendendo minhas mentorias. Vou tentar fazer uma coisa nova, junto com as mentorias. Tá entrando dinheiro da mentoria. Eu preciso investir esse dinheiro. Vou usar os recursos, sei lá, do meu marido, que entende mais de investimento. Então, entrou dinheiro, ele investe. É sempre buscar usar recursos. E aí, nesse dia que eu estava, chateada, né, com essa falta de resultado minha, eu chorei, 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 e que isso é um recurso. É a gente chorar, é a gente poder se encontrar com a gente mesmo e falar, então, tá cansativo, como que eu faço? E aí você chora, você reclama e depois você mesmo volta para si. E aí nesse dia eu tava chorando e tal, eu peguei a Bíblia e eu, sim, né, vou iniciar, de certa forma, esse nosso relacionamento aqui, trazendo Bíblia de vez em quando. Às vezes trazendo outras fontes também, tá? Porque a minha visão de mundo ela é bem universalista, ela é zero focada, né, aqui num único lugar. Mas sim, é na Bíblia que a gente tem ensinamentos dos mais profundos, mesmo que tenham deturpado isso bastante. E aí, nesse dia, eu estava bem chateada com tudo, abri a Bíblia e eu abri assim, pedindo, Deus, pelo amor de Deus, fala comigo. E aí, abri em Isaías 55, que fala assim: Ah, todos que têm sedes, vinde às águas cristalinas. E vós, os que não tendes dinheiro nem recursos, vindes agora, comprai e comei. Vinde e adquire o vinho e o leite, sem pagamento e sem custo. Porque investir dinheiro naquilo que não é alimento, porque investir dinheiro naquilo que não é alimento e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação. Ouvi-me com toda atenção e comei o que é bom, a vez de deleitar-vos com manjares revigorantes. Escutai-me e vinde a mim. Ouvi-me e a vez de viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Em verdade, eu os coloquei como testemunhas, como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos. Assim tu chamarás por uma nação que não conheces. Sim, uma nação que não te conhece acorrerá a ti, por causa de Yahvé, teu Deus, o Santíssimo de Israel, pois ele te concedeu esplendor. Procurai Yahvé enquanto é possível encontrá-lo, e invocai enquanto está próximo. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vou ler até aqui. Eu li o capítulo inteiro, né? E aquilo falou bastante comigo por várias coisas. E eu não vou fazer interpretações de Bíblia, nada disso.
mas fazer uma coisa simples, que é as águas cristalinas. Chorar, chorar com você mesma, se permitir se deleitar, no sentido de se entregar e de pedir a Deus orientação, ou de pedir às suas crenças, aos seus mentores, aos seus guias, orientação. Isso é entrar nas águas cristalinas. Você se purificar, né, daquilo que está te incomodando, no sentido de estar ansiosa. Então, né, tá ansiosa, senta, calma. Você se purificar no sentido de, cara, tá tudo desencaixado, vou tomar um banho, vou botar uma música calma, vou entrar no chuveiro, vou ficar pensando comigo, vou me acolher, eu vou chorar e eu vou deixar as águas me limparem. É águas cristalinas te limpando. É, vinde a mim, né, no sentido de aquele que não tem recurso, aquele que não tem dinheiro, vinde a mim. Busca na sua fé uma fonte ali para, né, para você sair da vida material. Tipo, não é nada sobre trabalho apenas. Não é apenas do trabalho que vem os recursos. Não, a vida não é apenas para o trabalho. Não é apenas você ser a pessoa expert da internet. Não é apenas você ser a mãe, você ser a esposa. Você é além disso, tipo, existe muitas coisas além da vida material. E é óbvio que a vida material é a representação de várias outras coisas. É óbvio que é nela que a gente se cura emocionalmente, que a gente resolve os nossos problemas, que a gente cria muitos problemas. É na vida material que tudo acontece, mas a gente não é isso. Então, quando as coisas estão desconexas, igual eu falei da internet carregando, peraí, tá tudo estranho, tudo fora do lugar. Algo tá me chamando a atenção para parar e internalizar, ficar quietinha. E de fato, quando eu fechei o olho aqui, que o computador estava carregando, a internet estava. Fiquei um tempo, uns minutinhos apenas, de olho fechado, respirando. Quando eu abri o olho, o computador tinha reiniciado. Tinha reiniciado. Então, vinde a mim, entra em si, conversa com você mesma, conversa com Deus, chama Jesus, chama seus mentores, né? Chama a sua consciência para a realidade, para falar, opa, ou me traz para a realidade verdadeira, me tira aqui das minhas preocupações materiais. Nas minhas preocupações materiais, eu sei que eu vou ter que resolver, mas por uns momentinhos, deixa eu me conectar com algo maior, que sou eu em essência, eu em alma, né, meu espírito. Isso é algo maior. É, porque quando a gente faz isso, cara, a gente ganha uma criatividade absurda. Então, se você quiser olhar esse vídeo aqui, novamente falando de resultado, falando de recurso, quando você olha para si, você volta para si, você se permite chorar, você se permite se conectar com você, fechar o olho, pensar nos seus chakras, será, né? Pedir um alinhamento, prestar atenção em cada parte do seu corpo, qual é a parte que está chamando mais atenção. Aí você vai observar, putz, esqueci de beber água hoje, passei o dia inteiro não bebi água. Não tá legal, tem que beber água. Nossa, hoje eu me estressei demais. Tô sentindo azia aqui. Não era para se estressar. Então, quando você faz esses movimentos, você ganha espaço dentro de você, você ganha criatividade, você ganha é, é, conexão universal. E hoje, até quando procurai Yahvé enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. Isso para mim significa muito esse lugar de cada vez mais a gente vai vivendo a vida muito material. E a gente ainda tem a liberdade de conexão, de buscar, né, livros, Bíblia, livros de consciência, livros de espiritualidade, de buscar fechar os olhos, de ter tempo para isso, de poder, mesmo num mundo muito apertado, assim, tipo, minha agenda é muito apertada, mas eu fecho o olho por um segundo e eu me conecto diretamente com uma fonte, sem interferências. Sem interferências.
Quando eu vejo essa interpretação, essa frasezinha, ela tem muito significado. Enquanto ele ainda está próximo, enquanto ainda é possível. Aqui abre espaço para inúmeras interpretações. Desde cada vez mais a gente viver uma era com menos fé, cada vez mais a gente buscar o chat GPT para tirar as nossas dúvidas, para resolver as nossas questões, não o chat GPT, mas às vezes uma IA do futuro que vai vir, ou da gente buscar o chip que a maioria vai ter interferência, né? E aí cada vez mais a conexão com a fonte mais distante. Então, esse versículo, no meu entendimento, ele fala muito desse lugar. Você pode, a cada hora do seu dia, tirar um minuto para fechar o olho para fazer uma conexão. É o mínimo que já é muito legal. É o mínimo que já é muito legal. E olhar para os seus recursos internos. Esse poder de conexão interna é um recurso. Esse poder de estar preocupado com uma pessoa e aí você fechar o olho, mentalizar essa pessoa bem. Tem um conhecido, uma conhecida no hospital, você fecha o olho, você mentaliza essa pessoa bem, essa pessoa curada. Você está fazendo um trabalho ali, é, de consciência, de você desejar o bem para ela. Você fecha o olho, você mentaliza o bem para o planeta, para sua cidade, para o seu negócio. Você vai mandar uma proposta. Você quer fechar uma venda, né? Quer fechar uma mentoria, você vai mandar uma proposta, você mentaliza esta pessoa bem, você visualiza a pessoa que você vai enviar a proposta bem, feliz, alegre, tendo resultado, crescendo, tendo resultado com aquilo ali que é o que você vai mandar a proposta. Então, eu, mentora, estou mandando uma proposta de mentoria para uma terapeuta que quer muito ser palestrante também. O que eu visualizo? Eu visualizo. Ontem eu fiz isso, mandei uma proposta para uma pessoa, eu visualizei essa pessoa naquele lugar de sucesso que é o que ela quer estar. Faça isso. Não é só mandar a proposta, não é só o script da venda, sabe? Aquela coisa. Esse versículo que eu falei, enquanto ainda está próximo, enquanto ainda é possível, é isso. É você ir além do trabalho material. Além do material, vou mandar uma proposta de serviço. Além do material, o que que eu posso fazer nesse sentido aqui dessa proposta? Visualizar a proposta sendo fechada, visualizar aquela pessoa que vai fechar a proposta bem, com resultado, lucrando, feliz, te pagando com alegria. E além do material, minha vida hoje está muito complicada. Vai além do material. Pense, não. Acabei de me mudar. É natural que as coisas estejam fora do lugar. Eu não vou levar a irritação para dentro do meu corpo que vai me deixar ansiosa, que vai me deixar com azia, que vai me deixar com gastrite. Acabei de me mudar, não vou me culpar. Ah, eu não estou conseguindo ir para academia. 15 minutos para fazer uma dança dentro da sala, um abdominal, não sei. Faz dentro de casa. Use os recursos que tem e buscando sempre esse lugar interno. É isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, e é o que eu queria trazer aqui para a gente retornar os vídeos aqui no YouTube. E se alguém chegou até aqui, me manda aqui um oi, coloca aqui nos comentários se teve alguma coincidência aí, disso que eu falei aqui, de alguma frase que eu falei. E se inscreve aqui também para você acompanhar outros vídeos, porque eu vou trazer vídeos assim. Vídeos que eu possa utilizar os meus recursos no sentido de ensinar, e eu vou trazer mais conteúdo de marketing digital, mas outros que vão vir assim, tá? Falando. Só isso.